No dia 28 de agosto de 2025, o americano Mark Rogers e seu filho Duncan Castrillo foram vistos pela última vez na rua 3500, no centro de Balneário Camboriú. Após isso, eles desapareceram sem deixar rastros, algo que deixou amigos e colegas aflitos. Foram 5 dias de angústia até que, em 2 de novembro, o caso teve um desfecho que ninguém esperava. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Mark e Duncan. Um caso que, apesar de envolver 2 gringos, ele aconteceu no estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. Pessoal, esse caso ele é muito estranho, ele é bizarro, tá? Eles desapareceram sem deixar nenhum rastro. Como eu falei, foram dias de angústia, familiares, amigos procurando por eles, né? E aí, até que teve um final. Ele teve um final justamente quando eu estava escrevendo o roteiro. Aí eu fiz a atualização dele rapidinho e tal. Ele teve um final bem inusitado. Vocês vão ver aqui o que aconteceu. Antes de mais nada, para você que está chegando agora aqui, se inscreve aí no canal, que eu sempre posto vídeos aqui, pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. E se você gostar do meu conteúdo, deixa um like, que me ajuda demais aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para entender o que aconteceu com Mark e Duncan, precisamos primeiro conhecer quem eles eram e como chegaram ao Brasil. Mark Rogers tem entre 48 e 49 anos. Em algumas fontes, diz que ele tem 48. Já em outras, diz que ele tem 49. Então, eu não sei ao certo a sua idade real. Mark é um cidadão americano, nascido no estado da Califórnia e viúvo do seu primeiro casamento. De acordo com fontes, ao visitar o Brasil, Mark ficou apaixonado pelo país e decidiu fixar residência nele. Ele escolheu o litoral do estado de Santa Catarina como seu lar. Há cerca de 6 anos, ele se estabeleceu em Praia Brava, um bairro nobre da cidade de Itajaí, a poucos quilômetros de Balneário Camboriú. Praia Brava é conhecida por sua beleza natural, com praias de areia branca e ondas que atraem surfistas, além de receber muitos turistas de vários locais do mundo. Mark parecia estar completamente satisfeito com a cidade e com a sua vida. Ele trabalhava como corretor de imóveis, registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, o CRECI. Seu trabalho envolvia a locação e venda de propriedades no litoral norte, uma região onde o mercado imobiliário é aquecido, especialmente por causa do turismo e do crescimento econômico da área. Mark é conhecido na área em que trabalhava. Ele também é respeitado e, segundo amigos, uma pessoa carismática, que tem uma certa facilidade para se comunicar com qualquer pessoa. Ele frequentava eventos locais, interagia com vizinhos e parecia ter encontrado o seu lugar no Brasil. Ao lado de Mark estava seu filho, Duncan Edward Castrillo, um adolescente de 13 anos, descrito como inteligente e educado. Duncan, ao contrário do pai, não nasceu nos Estados Unidos, mas sim na Nicarágua. De acordo com fontes, Duncan é fruto de um relacionamento que Mark teve com uma mulher que conheceu na Nicarágua. Essa mulher estaria morando nos Estados Unidos e Mark ficou totalmente responsável pelo filho que estava com ele no Brasil. Segundo pessoas próximas, pai e filho eram muito próximos um do outro. Eles eram frequentemente vistos juntos em atividades ao ar livre. Mark, descrito como um pai dedicado, incentivava Duncan a praticar esportes, especialmente skate, uma paixão que os dois compartilhavam. Fotos nas redes sociais mostram pai e filho sorrindo, aproveitando o sol, seja na praia, em parques ou nas ruas de Balneário Camboriú. Mark também era conhecido por sua personalidade extrovertida. Ele participava de eventos comunitários, conversava com corretores locais e tinha vários amigos que incluía tanto brasileiros quanto estrangeiros que vivem na região. Duncan, por sua vez, era um adolescente típico. Ia à escola, fazia amigos e parecia estar se adaptando bem à vida no Brasil. Não havia sinais de problemas graves, conflitos familiares ou qualquer indício de que algo estava errado, pelo menos não até o dia 28 de agosto. Mas havia algo peculiar sobre Mark que chamou a atenção de alguns amigos. Segundo uma pessoa próxima, Mark tinha uma fascinação por OVNIs. Sim, objetos voadores não identificados.
Ele era descrito como obcecado pelo tema, embora não haja detalhes sobre como era isso na vida dele. Não há informações nas fontes se ele participava de algum fórum online sobre extraterrestres, colecionava livros sobre o assunto ou apenas gostava de assistir documentários sobre o tema. Também não há nenhuma evidência concreta de que essa obsessão tenha qualquer relação com o que viria a acontecer com pai e filho. Ainda assim, esse detalhe adiciona uma camada de mistério ao caso, algo que vamos explorar mais tarde. Por enquanto, o que importa é que Mark e Duncan levavam uma vida aparentemente normal, até que tudo mudou em uma única noite. Agora, vamos para o dia 28 de agosto. Era uma quinta-feira comum em Balneário Camboriú, uma cidade que nunca dorme, com suas praias cheias de turistas, restaurantes lotados e um clima de verão, mesmo no inverno brasileiro. Mark e Duncan foram vistos pela última vez na rua 3500, uma das vias mais movimentadas do centro da cidade. Essa rua, cercada por prédios modernos, lojas de grife e cafés, é o coração comercial de Balneário Camboriú. Não é o tipo de lugar onde alguém desaparece sem ser notado, o que torna esse caso ainda mais desconcertante. Segundo uma amiga de Mark, entrevistada pelo ND+, pai e filho tinham um plano simples para aquele dia. Eles saíram de casa com a intenção de ir a um shopping local para comer em uma lanchonete. Talvez fosse uma saída rotineira, algo que faziam com frequência, como tantas outras famílias. Talvez planejassem comer um lanche rápido, conversar sobre o dia ou apenas aproveitar o ambiente animado do shopping. Mas algo deu errado, muito errado. Depois de serem vistos na rua 3500, Mark e Duncan simplesmente sumiram. Não houve mais mensagens, ligações ou qualquer sinal de onde estavam. Seus celulares, que poderiam ter fornecido pistas sobre sua localização, ficaram offline. Amigos tentaram entrar em contato, mas não obtiveram resposta. No sábado, 30 de agosto, amigos foram até o apartamento em que pai e filho moravam e lá encontraram um cenário no mínimo preocupante. Havia várias roupas e caixas reviradas, um ventilador ligado e os gatos de estimação estavam sem comida e água. Tudo era muito estranho. A ausência de comunicação foi o primeiro sinal de que algo estava fora do comum. Balneário Camboriú é uma cidade com câmeras de segurança em quase todas as esquinas, especialmente no centro. É difícil imaginar que duas pessoas possam desaparecer sem deixar rastros em um lugar tão monitorado. Mas naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mark e Duncan pareciam ter evaporado. O que torna este momento tão crucial é a falta de detalhes sobre o que aconteceu entre o momento em que eles foram vistos na rua 3500 e o silêncio que se seguiu depois. Será que eles chegaram ao shopping? Comeram na lanchonete como planejado? Ou algo os desviou do caminho? Não há testemunhas confirmadas que os tenham visto no shopping, o que levanta a possibilidade de que nunca chegaram lá. A rua 3500 é uma área movimentada, com tráfego constante e pedestres indo e vindo. Alguém deve ter visto algo. As probabilidades disso são grandes, mas até agora nenhuma testemunha veio a público com informações concretas. Esse vazio de informações é o que faz o caso ser tão intrigante e, ao mesmo tempo, tão frustrante para quem acompanha. Para piorar, Balneário Camboriú estava enfrentando um período de instabilidade climática. Nos dias anteriores ao desaparecimento, fortes chuvas causaram enchentes em algumas áreas da cidade, o que pode ter complicado a visibilidade ou até mesmo as buscas iniciais. No entanto, não há nenhuma indicação de que as condições climáticas estejam diretamente ligadas ao sumiço de Mark e Duncan. Ainda assim, o cenário de uma cidade em recuperação de enchentes, com ruas molhadas e um clima de tensão, adiciona um elemento dramático ao caso. Será que Mark e Duncan foram pegos em algum evento inesperado relacionado ao clima? Ou será que o desaparecimento tem causas completamente diferentes? Vamos para o próximo capítulo dessa história, onde uma descoberta alarmante muda o rumo das investigações. Na manhã de sexta-feira, 29 de agosto de 2025, menos de 24 horas após o último avistamento de Mark e Duncan, uma descoberta veio à tona. Os celulares de pai e filho
foram encontrados em uma obra em Balneário Camboriú, mais especificamente na Rua 916. Os celulares, que poderiam ser a chave para rastrear seus movimentos, foram localizados em um canteiro de obras, um lugar que, à primeira vista, não tem nenhuma conexão óbvia com a rotina deles. Essa informação é um dos poucos fatos concretos que temos sobre o caso, mas também é um dos mais enigmáticos. Como os celulares acabaram em uma obra? Eles foram deixados lá intencionalmente ou foram descartados por alguém? Os aparelhos, 2 iPhones ligados e com bateria, estavam intactos, mas com as telas bloqueadas. Um trabalhador da obra acionou a polícia militar, que recolheu os dispositivos e registrou ocorrência de encontro de objeto. A mesma amiga que foi entrevistada pelo ND+, foi chamada para reconhecimento e, ao ver os aparelhos, confirmou que eram os de Mark e Duncan. Até aquele momento, amigos e conhecidos poderiam pensar que Mark e Duncan simplesmente decidiram se afastar por algum motivo pessoal. Mas o fato de seus celulares terem sido encontrados em um lugar tão incomum sugeria algo mais sério. Será que eles foram forçados a abandonar os aparelhos? Ou será que alguém os pegou e os descartou na obra para despistar as autoridades? A Polícia Civil, que assumiu a investigação, está tratando o caso com discrição, o que é comum em situações de desaparecimento, mas também alimenta a curiosidade de quem acompanha a história. Outro ponto é o que os celulares representam. Em 2025, o celular é mais do que um aparelho de comunicação. É praticamente uma extensão da nossa vida, não é mesmo? Ele contém mensagens, fotos, localização, contatos, tudo o que poderia ajudar a reconstruir os últimos momentos de Mark e Duncan. Se os aparelhos foram encontrados, será que a polícia conseguiu acessar os seus conteúdos? Havia mensagens ou chamadas suspeitas? Ou os celulares estavam vazios, como se alguém tivesse apagado tudo? Essas perguntas alimentam as teorias sobre o que realmente aconteceu naquela noite de 28 de agosto. Com a descoberta dos celulares, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Santa Catarina entraram em ação. A PM, que foi a primeira a divulgar informações sobre o caso, forneceu números de contato para que a população pudesse ajudar com pistas. Esses números se tornaram a esperança de quem queria encontrar Mark e Duncan. A Polícia Civil, por sua vez, assumiu a investigação formal, mas optou por manter o caso sob sigilo, o que significa que poucos detalhes foram compartilhados com a imprensa ou o público. Essa decisão, embora comum em casos sensíveis, deixou amigos, vizinhos e curiosos sem muitas respostas. Um dos maiores desafios da investigação foi a ausência de familiares de Mark e Duncan no Brasil. Mark era viúvo, conforme já foi mencionado, e Duncan não tinham outros parentes próximos do Brasil. Isso criou um problema burocrático. Quem poderia registrar o boletim de ocorrência? Normalmente, em caso de desaparecimento, um familiar próximo vai até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Mas, nesse caso, a pessoa mais próxima de Duncan era sua mãe, que vive nos Estados Unidos. Segundo fontes, ela tentou registrar o boletim de ocorrência remotamente, mas foi informada de que isso não seria possível, já que a legislação brasileira exige a presença física de um responsável para formalizar a denúncia. Essa barreira atrasou o início oficial das buscas, deixando amigos de Mark e Duncan em uma posição delicada, tentando preencher essa lacuna. Foi aí que a advogada Priscila Fumagalli entrou em cena. Ela assumiu a representação do caso, ajudando a coordenar esforços entre amigos e autoridades. Em entrevistas, ela confirmou que Mark e Duncan não tinham outros familiares no Brasil, o que tornava a situação ainda mais complexa. Moradores de Praia Brava se mobilizaram, compartilhando informações nas redes sociais e colaborando com a polícia, mas a falta de um familiar direto dificultou o processo. Imaginem a frustração. 2 pessoas desaparecem e a burocracia impede que as buscas avancem com a rapidez necessária. Esse detalhe mostra como, em casos mesmo sendo graves, questões administrativas podem complicar tudo. Enquanto isso, a Polícia Militar continuava pedindo ajuda à população. Balneário Camboriú é uma cidade cheia de câmeras de segurança, especialmente no centro, onde Mark e Duncan foram vistos pela última vez. Será que essas câmeras capturaram algo? Havia imagens de Mark e Duncan entrando no shopping? Ou saindo da rua 3500?
Até agora, nenhuma filmagem foi divulgada, o que pode significar que as autoridades não encontraram nenhuma filmagem relevante ou que estão guardando as imagens para proteger as investigações. A falta de transparência, embora compreensível, alimenta a curiosidade e a ansiedade de quem quer respostas. No dia 31 de agosto, 3 dias após o desaparecimento, uma nova pista surgiu. A polícia militar encontrou o carro de Mark em Balneário Camboriú. Essa informação trouxe um misto de esperança e apreensão. O carro era uma peça importante do quebra-cabeça, pois poderia conter evidências cruciais, impressões digitais, objetos pessoais ou até mesmo sinais de luta. Mas, mais uma vez, as autoridades decidiram manter sigilo sobre os detalhes. Não sabemos onde o carro foi encontrado, se estava trancado, danificado ou se continha algo que pudesse indicar o que aconteceu com Mark e Duncan. A descoberta do veículo, no entanto, confirmou que as buscas estavam avançando, mesmo que lentamente. A falta de informações sobre o estado do carro é frustrante. Se ele estava intacto, isso poderia indicar que Mark o deixou voluntariamente. Mas se havia sinais de arrombamento ou danos, isso poderia apontar para algo mais sinistro. Com poucas pistas concretas, o caso de Mark e Duncan começou a gerar teorias e especulações. Uma das mais curiosas veio de uma reportagem que mencionou a obsessão de Mark por OVNIs. Para alguns, isso é apenas um detalhe excêntrico, algo que não tem relação com o desaparecimento. Para outros, é uma pista que alimenta teorias conspiratórias. Outra teoria gira em torno dos celulares encontrados na obra. A presença dos aparelhos em um canteiro de obras sugere que alguém quis se livrar deles. Mas quem? E por quê? Uma possibilidade é que Mark e Duncan tenham sido vítimas de um crime, como um assalto ou sequestro, e os celulares foram descartados para evitar rastreamento. Outra possibilidade é que eles próprios os deixaram lá, talvez para despistar alguém, mas isso parece improvável, já que não há indícios de que Mark ou Duncan estavam fugindo de algo ou alguém. Enquanto as autoridades investigavam, alguns moradores de Itajaí e Balneário Camboriú se mobilizaram. Amigos de Mark e Duncan compartilharam apelos nas redes sociais, pedindo que qualquer pessoa com informações entrasse em contato com a polícia. Cartazes com fotos de pai e filho começaram a circular, e a história ganhou destaque em jornais locais da região. A solidariedade dos moradores locais mostra como Mark e Duncan são queridos na região e que deixaram um vazio com o seu desaparecimento. Agora, pessoal, vou falar sobre o desfecho desse caso. E eu tenho certeza que de todas as coisas que vocês pensaram que aconteceu com eles, quem não ficou sabendo sobre esse caso, claro, eu tenho certeza que errou, tá? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com esse final aqui. Bom, depois de 5 dias de angústia, incertezas e buscas incansáveis, o mistério do desaparecimento de Mark Alexander Cummings Rogers e seu filho Duncan Edward Castrillo chegou ao fim. Na tarde de terça-feira, 2 de setembro de 2025, por volta das 2h30, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina localizou pai e filho com vida em uma área de mata nas proximidades do Morro do Careca, em Balneário Camboriú. Mark e Duncan foram encontrados, trazendo alívio para amigos, vizinhos e todos que acompanharam esse caso intrigante. Mas a história por trás desse desfecho é tão surpreendente quanto o próprio desaparecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, em informações divulgadas pela imprensa local, Mark e Duncan acampavam voluntariamente na mata, próximo ao local onde o Jeep Compass preto de Mark foi encontrado abandonado na Estrada da Rainha. As equipes de busca, que incluíam a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, utilizaram cães farejadores, drones e percorreram trilhas para localizá-los. Quando encontrados, ambos estavam em boas condições de saúde, com acesso a água e alimentos, o que indica que estavam preparados para passar alguns dias na natureza. As imagens divulgadas mostram Mark e Duncan aparentemente bem, sendo conduzidos pelas autoridades após o resgate. Mas por que Mark e Duncan estavam acampando na mata? Aqui, a história toma um rumo inesperado. Segundo uma matéria do SBT News, Mark teria planejado simular um reality show com seu filho, uma espécie de experiência de sobrevivência na natureza.
A Polícia Civil encaminhou pai e filho para a Divisão de Investigação Criminal em Camboriú após o resgate, para esclarecer os detalhes do que aconteceu durante esses 5 dias. Essa alegação de Mark sobre planejar um reality show levantou a suspeita de problemas mentais ou até o uso de substâncias ilícitas. No entanto, são apenas suspeitas que só poderão ser confirmadas através de exames. Até o momento, as autoridades não divulgaram um relato oficial de Mark Duncan e o caso permanece sob investigação para esclarecer todos os fatos. Mas o importante é que ambos estão vivos e seguros. Bom, se algum dia algum de vocês tiverem a brilhante ideia de querer ir para o meio do mato e fazer aí, né, participar de um reality show particular, pô, avisa os familiares, faz isso, tá? Não custa nada, avisa os familiares. Também não deixe os animais de estimação de vocês sem comida, sem água, tá? Que os bichinhos podem morrer, né? Então seria muito bom da parte de vocês, se algum dia vocês forem fazer isso, né? Pensar nessas coisas, tá, pessoal? No mais é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.